Silas Malafaia. Muito obrigada por falar com a gente. Bom dia, Berenice. Bom dia a essa turma que acompanha aí o jornal Cidade Online. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, pastor, o ministro Fachin anulou as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. E agora, pastor Silas, o que podemos esperar? Bem, isso aí faz parte de um jogo, certo? Para você entender que Fachin foi cabo eleitoral de Dilma, esquerdopata de carteirinha. Ele está há 4 anos no comando da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal e descobriu agora que Lula tem direito a outras jurisdições. Isso é o jogo para prescrever a pena, para liberar esse camarada, que ele, juntamente com Dilma, são responsáveis pelo maior esquema de roubalheira da história política do Brasil, uma das maiores do mundo. É isso aí. Esse é o jogo. E Lula, inclusive, agradeceu aos ditadores, ao Maduro, falou a favor do isolamento. O que o senhor achou do discurso desse ex-condenado? Primeiro fica aqui, né, a nossa admiração de ver a mídia brasileira se dobrar a um camarada desse, que os processos não acabaram. Ninguém está dizendo que ele é inocente. Olha, isso é uma coisa tão vergonhosa, e eu sei por quê. Sabe qual é o jogo também? Lula e Dilma deram mais de 16 bilhões para a grande mídia. Só a Globo abocanhou a maior parte dessa grana. Jornalistas importantes foram comprados com, abre e fecha aspa, palestras milionárias. Então, essa gente que odeia Bolsonaro, de maneira vergonhosa, dá voz a um cara acusado de corrupção, sabe? E, olha, eu vou dizer uma coisa, não vai enganar mais o povo brasileiro. Essa farofada desse momento aí agora e tudo isso aí, não engana mais, porque o histórico, os dados são muito grandes da lama da roubalheira. E quem é Lula para falar de Covid? Quem é Lula? Os governos do PT sucatearam a saúde. Os bilhões e bilhões e bilhões roubados só deram paliativo na saúde. Milhões de brasileiros, não é 270 mil por Covid, não. 14 anos de governo Lula e Dilma. Milhões de brasileiros morreram pelo desleixo na saúde. Esse cínico tem moral para falar de alguém e de fazer alguma acusação, como ele fez, inclusive, às igrejas evangélicas, dizendo que nós contribuímos para o aumento de morte de Covid, e mais tarde eu vou soltar um vídeo dando uma resposta a ele. Então, é os absurdos. A mídia dá voz a um cara que é um dos responsáveis, o seu governo, pela maior roubalheira que destruiu a economia, milhões de desempregados, sucateou a saúde. Esse é o cara que a grande mídia quer para presidente do Brasil. Pois é, e agora mais absurdo ainda, o que estão comentando, é que se, por exemplo, se as decisões sobre a Lava Jato forem anuladas, o dinheiro que foi recuperado, ele será devolvido aos ladrões. Pastor Silas, você acredita que isso pode acontecer? Estão dizendo até que Lula deve ser indenizado. Olha, se conseguirem dar a suspeição a Moro, aqui é que está, todos os processos, toda a roubalheira comprovada em documentos, em delações, só um diretorzinho da Petrobras devolveu 100 milhões de reais. Gente, isso clama aos céus. Isso é uma vergonha. É a falência do judiciário, é a falência do Supremo Tribunal Federal. Não tem moral para julgar mais ninguém se eles derem a suspeição de Moro. Olha, eu posso discordar de Moro de algumas coisas, mas o trabalho da Lava Jato, da Força Tarefa, minha gente, de botar poderosos na cadeia, de denunciar com provas, com tudo isso aí. Eu vou dar um dado para você. Olha um dado. O Comperj, o Complexo Petroquímico, aqui no estado do Rio de Janeiro, em Itaboraí, que não concluíram nada, só o TCU conseguiu mostrar 12 bilhões e meio de dólares de roubalheira. Gente, isso clama aos céus. Gente, isso é uma vergonha.
Isso é um verdadeiro estímulo à criminalidade, à roubalheira, é a falência do sistema brasileiro. Eu não acredito que nós vamos chegar num nível de tamanha monta, de uma vergonha desse nível para a sociedade brasileira. Isso é um escárnio, isso é uma afronta a todos os brasileiros. O senhor imaginava esse cenário, pastor? Todo mundo preso em casa e Lula livre? E o jogo é tão perverso e maquiavélico que eles estão fazendo isso agora. O governador de Brasília, lockdown. Isso, para ninguém ir para a rua. Estão se aproveitando, sabe, desse momento para fazer esses absurdos e liberar esse camarada. Repito, Lula e Dilma são responsáveis dos seus governos pelo maior esquema de roubalheira da história política do Brasil e um dos maiores do mundo. Esse cara não tem moral para falar nada de ninguém. Quem é esse cara para falar de morte de Covid? Tudo sucateado na saúde pela roubalheira de 14 anos de governo dessa gente. Isso é uma vergonha. O povo brasileiro tem memória, não vai esquecer de um negócio desse. E a mídia militante, né, os atores da Globo estão comemorando. Como que o senhor vê isso? Minha filha, só Bolsonaro cortou a mamata de mais de 1 bilhão de verbas por ano. Só a Globo perdeu mais de 500 milhões. Tem um monte de gente desempregada. Estão vibrando. O acordo está feito. Daqui a pouco você vai ver Lula no Fantástico. O palco está armado. Vai juntar Globo, os esquerdopatas inteiros, os corruptos juntos, para apoiar Lula para presidente. Olha, não acho mal, não, por um outro lado. Pode vir. Eu tenho certeza que esse cara não vai prevalecer. E aí, permita-me usar minha fé. Em nome de Jesus, Lula não vai enganar com a sua corda mais o povo brasileiro, não. Pois é, né? E também vale comentar que está circulando um vídeo na internet onde Lula aparece atacando as igrejas evangélicas por promover cultos durante a pandemia. Ele já se colocou como inimigo dos evangélicos? Não, isso aí, sabe o que é? É porque ele sabe que os evangélicos estão batendo com muita força nele, nas redes sociais. Mas eu vou dar um dado para você. Isso aqui é muito importante. Existem regras sanitárias, sejam igrejas, bares, restaurantes, comércio. Quem descumpre isso está sujeito a penas. Aí ele fala aí de um pastor que vendeu ou deu feijão para curar Covid. Existe o Código Penal para charlatanismo. Agora, o que ele não sabe é a contribuição não só da igreja evangélica, católica e das religiões em tempo de pandemia. Ele não tem ideia do desespero emocional das pessoas e o conforto que as religiões dão. Quem é ele para falar de que religião contribui para o aumento de mortes de Covid? Eu vou dar um dado aqui. Eu sou pastor de mais de 100 mil membros. Nesse último ano, lamentavelmente, nós perdemos aproximadamente 25 membros que morreram. Parte deles não tem nada a ver com Covid. Olha aí o índice. Que conversa é essa? Que dados ele tem que as igrejas aumentaram o número de mortes por Covid? Agora, esse cínico que diz que é defensor de trabalhador não abriu a boca para falar de milhões e milhões de brasileiros que todo dia, sem distanciamento social, se utiliza de transporte coletivo. Ele não abriu a boca para falar isso. Quer dizer que é a igreja que provoca a morte. O transporte coletivo apinhado, avião, ônibus, trem, barcas, né? Ninguém não tem distanciamento social. Isso é uma hipocrisia, isso é uma safadeza de um cara que não tem moral para falar nada de morte de Covid, porque, como eu disse, os governos Lula e Dilma sucatearam a saúde e não fizeram nada. Eles, sim, são responsáveis pela morte de milhões de brasileiros, pelo resultado que está aí. Hospitais sucateados, não tem equipamento, não construíram nada, mas roubaram bilhões. Ele não tem moral para falar de nada sobre esse assunto.
Pois é, e ainda sobre a questão do lockdown, né, o que a gente percebe, pelo menos aqui em Brasília, no DF, desde que foi reduzido o horário para você ir em supermercados, por exemplo, serviços essenciais, o que acontece? A população acaba se concentrando mais ainda naquele local, já que o horário não é mais estendido. Então, as chances de aglomeração são muito maiores, né? E aí, muita gente faz o quê? Pega o vírus no supermercado, vai para casa e acaba passando para aquelas pessoas que têm mais idade, que não saem de casa e ficam aguardando as pessoas que vão, no caso, comprar comida no supermercado. A senhora acredita que o lockdown, ele realmente funciona? Porque a maioria dos governadores já adotou, né, e já tem alguns dias, já tem quase um mês, inclusive, se não me engano, em Manaus, que está desse jeito. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O Conselho Regional de Medicina de Brasília publicou uma nota esculhambando com o lockdown. Esculhambando. O governador do Texas acabou, nem uso de máscara, acabou com tudo numa canetada só. Isso é uma safadeza, sabe para quê? Sabe qual é o objetivo desses governadores e prefeitos? Acharcarem o governo federal com grana sem contrapartida. O governo Bolsonaro deu centenas de bilhões a governos estaduais e prefeituras para combate à Covid. Esse que é o genocida, é o negacionista, é o cara que não está preocupado. Então, isso é um jogo político perverso, feito com a vida das pessoas. Não tem dado resultado. E num país como o nosso, minha filha, que lockdown, onde o transporte coletivo, milhões e milhões e milhões de brasileiros se utilizam de transporte coletivo diariamente. Eu quero ver qual é o governador, prefeito e Ministério Público que põe distanciamento social em transporte coletivo. Isso é uma hipocrisia, isso é uma safadeza, isso é uma vergonha. Agora, olha essa. Um pequeno restaurante familiar não pode ficar aberto, mas as multinacionais, McDonald's e Burger King, podem ficar abertos 24 horas vendendo e tudo lotado. Isso clama aos céus, gente. Isso é um absurdo. Quer dizer que o vírus só pega depois de 5 da tarde. Ônibus o dia inteiro para lá e para cá lotado. Gente, eu nunca vi tanta hipocrisia. Eu nunca vi tanta safadeza. Eu nunca vi tanta exploração da bondade de um povo, sabe? Para interesses políticos escusos. Eu fico com vergonha de ver o que está acontecendo no Brasil. Agora, a gente não pode esquecer que isso está acontecendo, né, graças a uma decisão do STF que deu autonomia a prefeitos e governadores. O Roberto Jefferson, inclusive, falou conosco essa semana em uma entrevista aqui para o Jornal da Cidade Online, que o governo deveria acionar o artigo 142 e aposentar os 11 ministros. O Clube Militar divulgou um artigo dizendo que se aproxima o ponto da ruptura. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Supremo Tribunal Federal é o maior responsável por essa bagunça, essa desordem provocada no Brasil pela pandemia. Tirou o poder do governo central, que são o governo, eles são os responsáveis pelo controle de qualquer pandemia em qualquer lugar do mundo. Aqui, por causa de questões políticas, porque o Supremo Tribunal virou partido político, tiraram o poder do presidente, deram a governadores e a prefeitos. Isso é, como Roberto Jefferson muito bem falou, acabaram com a federação, destruíram o presidencialismo e colocaram o presidente refém, onde ele só é obrigado a dar grana para um monte de governador e prefeitos corruptos. Os hospitais de campanha gastaram bilhões e acabaram com eles. Por que não deixaram prontos e agora tem que abrir de novo, porque pode ter, né, novamente onda de Covid? Gente, isso é um absurdo, isso clama aos céus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, minha filha. Berenice, vou te dizer, daquilo que eu creio, eu reconheço, e pessoas podem não crer no que eu creio, a liberdade de crença é fundamental, mas milhões de brasileiros creem como eu creio. Eu tenho certeza. Não me pergunte quando, que dia, que hora e como. Eu creio que vamos ter uma intervenção divina, porque Deus é um supremo juiz e está vendo tudo isso aí. E, de alguma forma, que eu não sei como,
essa gente má vai ser desnudada e não vão prevalecer sobre o povo brasileiro. Eu estou fazendo aqui uma declaração espiritual da minha fé em nome de Jesus, porque isso clama aos céus, o que está acontecendo no Brasil. Clama aos céus, uma verdadeira bagunça jurídica. E o que acontece? Qual é o investidor estrangeiro que quer colocar dinheiro aqui observando uma bagunça jurídica que não há segurança? É isso que nós estamos vendo, mas eu creio que o povo brasileiro, que é a última instância, não é Supremo Tribunal Federal, não, ainda vai ter reação do povo contra essa bandalha, essa baderna e essa safadeza. Pois é, sem contar esses ataques ao presidente Bolsonaro, né, a união de governadores e prefeitos tentando impor o lockdown. O senhor já tinha visto algo assim antes aqui no Brasil? Minha gente, o jogo é político. Primeiro que eles não estão preocupados com a vida dos brasileiros. Eles estão preocupados com seus governos. E alguns preocupados em fazer política para seus partidos por causa da eleição do ano que vem. Então, não tem nada com saúde de brasileiro. Não estão preocupados com isso. É um jogo sujo, inescrupuloso, sabe? Porque o presidente, que tem defeitos e tem mesmo, e nós sabemos disso, mas só tem uma coisa: vida limpa. Não tem uma acusação de corrupção em alta escala do governo Bolsonaro. Não tem uma acusação. Vou dar um dado aqui. Obras licitadas no governo Bolsonaro, concluídas antes do prazo e sem aditamento. No governo Lula, meu Deus do céu, no governo Dilma, refinarias de 6 bi que custaram 40 bi e não terminaram. Minha gente, então os corruptos, os homens malignos que sucatearam o país, querem derrubar a mídia que perdeu a mamata, quer derrubar Bolsonaro. Agora diz aí, ó, Bolsonaro de vez em quando fala bobagem. Até concordo. De vez em quando Bolsonaro diz coisas que não era para falar. Também concordo. Acusa o cara de corrupto, acusa o cara de participar de esquemas de ladroagem, acusa a cúpula do governo, os principais ministros que estão envolvidos em safadeza de roubalheira. Não podem. Podem falar só bobagem. Bolsonaro tem falas inconsequentes, mas eu prefiro um presidente que tenha falas inconsequentes do que um presidente corrupto que sucateou a saúde do Brasil e roubaram bilhões e produziram desemprego e uma catástrofe econômica. Essa que é a verdade. Agora, o senhor acha que essa decisão do ministro Fachin, ela ainda pode ser revertida? Tudo é possível no judiciário. Tudo. Tudo é possível. Minha filha, é possível o pior e é possível a reversão. Você não tem parâmetros. Eles não julgam conforme a Constituição. Eles julgam conforme os interesses e a bel prazer da cabeça deles. Esquece que Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição. Esquecem. É só ver o absurdo, minha filha. O absurdo, povo brasileiro. Um jornalista preso por suas palavras e ainda sofre um acidente na cadeia com graves lesões na coluna, o Eustáquio. Uma guria, ativista por falar bobagem, não tem grupo terrorista nenhum, presa e agora com tornozeleira. A vergonha, um deputado preso por suas palavras e o Congresso Nacional de joelhos diante de um absurdo desse e um corrupto liberado depois de que 3 instâncias, por unanimidade, condenaram Lula. Isso clama aos céus, isso clama ao bom senso, minha gente. Então, mudar a qualquer hora, eles podem mudar, porque deles se esperam qualquer coisa. Na maioria das vezes, o pior. E pode ser que algumas vezes o melhor. Essa que é a verdade. E o senhor se lembra quando o MST
já que o senhor citou a Sarah Winter, o senhor se lembra quando o MST invadiu o STF, quebraram vidraças, 8 policiais, se não me engano, ficaram feridos, e a mídia não tratou o MST como terroristas, né? Totalmente diferente. A mídia também tem um papel importante em queimar algumas imagens, quando chamou, por exemplo, o Oswaldo Eustáquio de blogueiro, sendo que ele é um jornalista formado, diplomado. É para você ver que a mídia não respeita nem seus colegas, essa grande mídia, pelos seus interesses escusos. Sobre o fato que você falou, 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Isso, exato. Dos 11 ministros que estão aí, 7 já estavam lá quando isso aconteceu. 7. E não fizeram nada. Não fizeram nada. Nem Globo, nem Folha, nem Estadão, nem Veja chamou ninguém de terrorista. Todo mundo caladinho. Por quê? Ó, grana do governo. São graneiros, tá? Pagou, compra a notícia. É uma vergonha a grande mídia brasileira. E o senhor acredita que essas decisões, as decisões de alguns ministros do STF, estão transformando o Brasil numa panela de pressão? Eu acredito. Olha, não se abusa de um povo. Até na época da Revolução Francesa, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone celular, não tinha meios de comunicação nenhum moderno. Minha filha, a tampa da chaleira tem uma hora que voa. Eles estão brincando com a paciência do povo brasileiro. E vai chegar a hora deles. Podem esperar. Pode passar mais dias, menos dia, mas vai chegar a hora, porque o povo brasileiro não é idiota. Você engana um povo por algum tempo, mas não engana um povo por todo o tempo. E o povo está vendo toda a safadeza que está acontecendo no Brasil. Pois é. Nesse momento, a gente chegamos aos 3.000 pessoas nos assistindo. Quero agradecer o pessoal que está no chat. Inclusive, tem uma pergunta aqui para o senhor. Lula elegível de novo e o deputado federal Daniel Silveira continua preso. O que o senhor acha disso? Isso é a vergonha e a falência do sistema judiciário brasileiro. Isso é a vergonha de ver o Congresso Nacional de joelhos diante de uma corte que não zela pela Constituição e que julga a seu bel prazer a interesses de ministros e a interesses políticos. Vergonha nacional. Como estaríamos, na sua opinião... Essa é boa, hein? Como estaríamos, na sua opinião, agora com Lula ou Haddad comandando o país numa pandemia? A resposta é a seguinte: os hospitais que eles deixaram de construir, os equipamentos médicos que deixaram de fazer, sabe o que eles iam fazer? Apenas um jogo político para enganar o povo. Essa é a maior vocação deles, enganar a população brasileira. Bom, e a campanha eleitoral parece que já começou, né, pastor? Vão tentar manter o povo preso até 2022, destruindo o Brasil? O que podemos esperar daqui para frente, pastor? O que podemos esperar daqui para frente é um apoio da mídia a Lula, certo? Que vão apoiar porque estão com fome dos bilhões que Bolsonaro cortou, uma pressão sobre o presidente, mas eu acredito que o povo brasileiro tem memória e que nós vamos lembrar daqui para frente toda a safadeza, toda a bandidagem, toda a roubalheira dos governos Lula e Dilma, que sucatearam a saúde, a educação, que arrancaram o emprego do povo, que levaram o país a essa crise econômica, porque eles passaram 14 anos no governo e não fizeram absolutamente nada, e nós vamos lembrar muito bem isso ao povo brasileiro. Ainda bem que existe a internet, né, também para guardar essas memórias, e vira e mexe a gente coloca aí para o povo também não esquecer. Bom, quero abrir agora. Graças a Deus, pelo que você está falando aí. Graças a Deus que tem a mídia. Graças a Deus
que tem o Cidade Online. Graças a Deus que cada aparelho de celular é um jornal e uma emissora de televisão. Povo brasileiro, não importa se você tem 2 ou 1 milhão de seguidores, você é uma voz, você tem influência na sua família, onde você mora, trabalha, estuda, exerça a sua influência, abra a sua boca. Olha, eu não posso resolver o problema do mundo, nem o problema todo do Brasil, mas eu posso resolver o problema que me compete. Que Deus abençoe o povo brasileiro. Que Deus nos livre desses corruptos que saquearam o país. E eu creio que vem dias melhores de prosperidade, de bênção. Que Deus proteja cada um, guarde você e sua família. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade. Amém, a todos nós. Mais uma vez, muito obrigada pela participação do senhor. Hoje, então, conversamos com o pastor Silas Malafaia. Obrigada a você que estava nos acompanhando, participou pelo chat. A qualquer momento, voltamos com mais informações. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.